Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em suas portas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de João 15, de 1 a 8, nós temos a famosa imagem da videira que Jesus diz: eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Essa imagem da videira, muitas vezes, quando nós falamos, ela parece uma imagem, ela de fato é uma imagem bonita, conhecida na Sagrada Escritura, mas ela pode parecer pouco clara. Às vezes, nós não conseguimos materializar bem, de modo concreto, como assim ele é a videira, nós somos os ramos, devemos permanecer nele. De que coisas concretas o Senhor está falando? É importante a gente não ter, com a Sagrada Escritura, uma experiência linguística apenas, como de ver uma passagem que ela é bonita, e de fato é bonita, que as palavras são agradáveis, que soam como música, e não perguntar-se assim, mas calma aí, ele falou que eu tenho que permanecer nele, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ou ele diz que eu sou um ramo, mas eu não sei como que eu posso ser um ramo de fato, e como é que eu estou enxertado na videira. Como assim? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é como que nós nos enxertamos na videira, como é que nós nos unimos a Jesus Cristo. Se ele é a videira e nós somos os ramos, é sinal de que nós estamos ligados a ele por alguma maneira. E qual é o modo como nós estamos ligados por Cristo? A nossa ligação com Cristo é ligação espiritual, não é uma ligação física, nós entendemos muito bem isso. Não estamos grudados materialmente com ele, estamos ligados espiritualmente. E a união espiritual se dá através de dois elementos: a inteligência e a vontade. A inteligência é quando nós temos os mesmos pensamentos de uma pessoa. Então, quando você encontra pessoas que pensam as coisas iguais, elas acabam tendo, de fato, uma mesma ideia. E essa mesma ideia é uma união espiritual entre aquelas pessoas. Né? Isso pode se dar para o bem ou para o mal. Por exemplo, uma ideologia tem uma união espiritual entre as pessoas, assim também a fé é uma união espiritual entre as pessoas. Quando nós temos a fé, nós unimos a nossa inteligência com a verdade divina. E aí, desse modo, estamos unidos a Cristo. Mas aquilo que une de maneira mais perfeita ainda, não é só a inteligência, porque nós podemos ter algo na cabeça parecido, mas querer coisas diferentes. O que une as pessoas é o amor. O amor é exatamente a virtude teologal pela qual nós nos unimos a Deus. É quando a nossa vontade quer o bem divino. E quando a nossa vontade repousa no bem divino. É aí que nós estamos enxertados na videira. Então ele fala, nós somos o ramo quando nós temos unidade com Cristo na inteligência pela fé e na caridade pela vontade. Então quando ele diz que o ramo tem que dar fruto, é porque através da caridade, ou seja, estou unido a Cristo, quero fazer uma obra para agradar a Cristo pela caridade, dali nasce um fruto do Cristo. Claro, porque se você fez por causa dele, fez movido pela graça, o fruto que nasce é o fruto da videira, é o fruto do Cristo. E é por isso que todas as vezes que na igreja nós encontramos uma pessoa fazendo algo muito bom, muito importante, quando um santo faz milagre, esse fruto é o fruto da videira, que é o fruto do Cristo. Porque é no amor que temos por ele que nós estamos fazendo as coisas. E você vai falar, mas como é que isso acontece de maneira concreta? Eu já falei algumas vezes e falo novamente. Toda vez que você decide fazer alguma obra exclusivamente para agradar nosso Senhor. É quando você fala o seguinte, eu não gosto de fazer jejum, mas vou fazer para que o Cristo fique feliz. Essa obra é feita por amor a Jesus Cristo. E os frutos dessa obra são os frutos de Cristo. Então é como se ele dissesse, eu tenho um ramo que diz que me ama, mas alguns desses ramos não querem fazer nada para agradar nosso Senhor. Não querem se sacrificar, não querem fazer absolutamente nada por ele. Então esse é um ramo, sim. Até está unido a ele porque está em estado de graça, mas não dá fruto. Não dá fruto porque não quer fazer nada pelo Cristo. Então ele diz, esses ramos o Pai corta, porque é como alguém que, de algum modo, não quer viver a vida da caridade. Todo ramo que dá fruto, ele limpa. Isso acontece também. Limpar, ou seja, passar por uma provação. E muitas pessoas estão enxertadas no Cristo, amam o nosso Senhor e começam um sofrimento na vida delas. Parece que Deus não ama. Ama sim, ele está limpando para dar mais fruto ainda. Inclusive, essa é a razão de todo o sofrimento na vida cristã.
os cristãos não amam o sofrimento, não gostam de sofrer, mas tem algo importante. À medida que o sofrimento faz com que se multipliquem os frutos do Cristo, aí essa limpeza, ou seja, a purificação passiva, se dá. Isso acontece com os santos. Quando alguém fala de noite escura, é purificação passiva. É um ramo que está no Cristo, é um ramo que dá fruto e que o Pai limpa. É a noite escura que tem os santos. E aí ele fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse aqui é exatamente todo o pressuposto da vida cristã. Permanecer no Cristo significa conservar o amor a Ele, conservar o propósito da vida santa, mesmo quando acontecem coisas difíceis. Então, quando alguém, por exemplo, está numa vida espiritual muito elevada e essa pessoa ela começa a ter uma série de sofrimentos, uma série de dificuldades na vida, aí o principal exercício espiritual que essa pessoa tem que ter não é o de fazer penitência ou aumentar a carga de trabalho, é sobretudo permanecer no Cristo, continuar fazendo aquilo que o Cristo mandou fazer, mesmo quando ele está angustiado, perturbado, até um pouco triste. Essa pessoa, quando ela permanece na graça, esse é o principal exercício espiritual daqueles que crescem na vida interior. É a confiança em Deus e a permanência nos bons propósitos. O ramo não dá fruto por si mesmo. O ramo sempre dá fruto no Cristo. Então é como se ele dissesse, aquele que persevera mesmo naquele momento, então o Cristo permanecerá em nós. Ou seja, ele está dizendo que continuará fazendo em nós sua morada. Ou seja, esses símbolos da videira não são apenas símbolos bonitos. É Jesus explicando para nós segredos da vida espiritual. É ele dizendo que é necessário conservar a fé, é necessário conservar a caridade, é importante fazer coisas para o bem dele, querendo amá-lo, e sobretudo o entendimento de que por trás de cada cristão santo existe sobretudo o Cristo agindo em nós. Sem ele, nada podemos fazer. Sem a graça que vem dele, nada podemos fazer que tenha valor eterno. É isso que ele está falando. Não dá para fazer nada de eterno se não está unido ao nosso amor a Jesus Cristo, se não está em estado de graça e cheio da vontade que vem do alto. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos livre de todo mal, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.